Cansada de carregar sua garrafa de água? Vamos crochetar uma bolsa simples porta-garrafa de água para usar no corpo. Também vou mostrar 3 tipos de alça, e ela comporta uma garrafa de vinho. Ideal para presentes de última hora. Oi, aqui é a Secret Yarnery. Hoje vamos fazer uma bolsa para garrafa de água que é super fácil, usando apenas sobras de fio e pontos simples de crochê. O suporte para a garrafa de água é feito em espiral, sem emendas, e a alça e a bolsa são uma peça só, dispensando costura. Você pode personalizar a bolsa para caber na sua garrafa e escolher o comprimento da alça, de mão, ombro ou transversal. Cabe uma garrafa de vinho, ótimo para presente de última hora. Para criar o bolsa porta-garrafa de água, você vai precisar de fio. Estou usando sobras de fio acrílico médio número 4 em 3 tons diferentes. Usei uma agulha de crochê de 6 mm no meu projeto e você vai precisar de um marcador de pontos. Você pode organizar as cores do seu fio em qualquer ordem. Eu vou usar o branco para uma faixa completa e vou trocar de cor a cada 2 carreiras com meus 3 tons de turquesa. E eu vou começar com o tom mais escuro e terminar com o mais claro. Você pode iniciar com um anel de 3 correntinhas ou um anel mágico. Neste tutorial, farei o de 3 correntinhas, mas o mágico também serve. Faça um nó corrediço e coloque na agulha. E faça 3 correntinhas. Agora vamos entrar na primeira correntinha que fizemos, bem ali. É só colocar sua agulha ali. Coloque o fiozinho junto com o seu trabalho. Você quer que fique como um formato de U embaixo da sua agulha, incluindo o fiozinho. E só segure essa abertura com o dedo e o polegar e faça um ponto baixíssimo para formar um anel. Não solte essa abertura. Faça 3 correntinhas. E faça 14 pontos altos duplos no centro desse anel. Dê 2 voltas com o fio na agulha e faça 14 pontos altos duplos no centro do anel. Então, aí está um. Agora você pode soltar o centro, pois esses pontos o manterão aberto. E faça apenas 14 pontos altos duplos no centro do seu anel, tomando cuidado para passar por cima do fio inicial. Se o anel estiver muito cheio de pontos, pegue a corrente inicial e o último grupo de pontos e puxe para abrir. Isso dará mais espaço. Você quer que seus pontos altos duplos fiquem alinhados e planos. E 14. Agora faça um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto alto duplo para unir. Temos nossas 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos trabalhar bem no topo desse ponto alto duplo ali. Faça um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto alto duplo. E faça 2 correntinhas. Nesse mesmo ponto, bem na base da correntinha. Vamos fazer um ponto alto na mesma correntinha. E agora, em cada ponto ao redor, vamos fazer 2 pontos altos em cada um. Então, 2 pontos altos no próximo ponto e 2 pontos altos no próximo. 2 pontos altos em cada ponto ao redor. Então, você pode pausar o vídeo e acompanhar até chegar onde começamos. Então, 2 pontos altos em cada ponto e eu te encontro quando você chegar bem aqui no nosso último ponto. Pronto! Fiz meus 2 últimos pontos altos nesse último ponto e agora vamos fazer um ponto baixíssimo no topo da nossa corrente para unir. Bem no topo dessa corrente. Ponto baixíssimo para unir. Faça uma correntinha, puxe um pouco mais para fazer uma laçada maior. E agora, enrole o fio e, por trás, vamos fazer um meio ponto alto em relevo por trás. Então, enrole o fio
e vamos entrar antes da corrente e sair depois da corrente. Assim, você pode apertar o seu trabalho para ficar só com esse ponto. Ali. Aqui estão as 3 laçadas, agora vamos finalizar no meio ponto alto. Então, vamos entrar antes do ponto e sair depois do ponto. Então, envolva o fio antes do próximo ponto e saia depois do ponto. Então, estamos trabalhando ao redor da haste do ponto, trazendo o fio de volta e finalizando o meio ponto alto. Então, entre antes e saia depois. Você pode só apertar o trabalho para olhar aqui, sem precisar fazer as cegas. E aí estão suas 3 laçadas. Enrole e tire todas as 3 laçadas. Então, vamos fazer um meio ponto alto em relevo pegando por trás em cada ponto ao redor de toda a volta. Isso vai formar o fundo do nosso porta-garrafa ou de uma sacolinha de presente e vai ficar exatamente assim. Então, isso realmente começa as laterais e finaliza o fundo com uma borda bem definida. Então, você pode pausar o vídeo e continuar trabalhando um meio ponto alto em relevo, pegando por trás em cada ponto até restarem 2 pontos. Quando restarem 2 pontos, puxe uma laçada maior com a primeira cor de fio e pegue a cor que você vai usar para a outra faixa. No meu caso, estou usando branco. Então, da mesma forma, coloque a agulha antes do ponto e saia depois. E coloque uma laçada da nova cor de fio na sua agulha. Passe a laçada e una com um ponto baixíssimo usando os 2 fios. Solte a ponta do fio e faça uma corrente. Enrole o fio e faça um meio ponto alto em relevo pegando por trás do próximo ponto. Assim. Agora, bem no topo do nosso primeiro ponto aqui, vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E nos próximos 2 pontos, vamos fazer meio ponto alto em cada um. Então, um meio ponto alto e no próximo ponto, um meio ponto alto. Então, 2 pontos baixos e 2 meios pontos altos. E agora vamos simplesmente contornar fazendo um ponto alto em cada ponto. Apenas pontos altos normais ao redor de toda a volta. Então, para esse padrão, vamos trabalhar em espiral. Assim, teremos menos pontas para costurar nas trocas de cor. E sem fechar a volta nem fazer subida. Então, é super fácil. Então, um ponto alto em cada ponto ao redor de toda a volta. E eu vou te encontrar quando estivermos chegando mais perto daqui, onde terminamos com a nossa primeira cor de fio. Quando você chegar de volta, onde terminou a sua primeira cor, podemos simplesmente fazer o contrário. Faça um laço grande com a mesma cor e coloque o primeiro laço de volta na agulha. Entre no topo daquela primeira corrente que fizemos onde unimos o nosso fio. Nós só vamos entrar ali e fazer um ponto baixo. Apenas nesse ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo ponto, ou nos próximos 2 pontos, um meio ponto alto em cada um. Fizemos novamente 2 pontos baixos e 2 meios pontos altos. E agora vamos fazer pontos altos, um em cada ponto. Por toda a volta. Então, você pode pausar o vídeo, um ponto alto em cada ponto, e o volto quando você estiver chegando perto de onde terminamos com a outra cor de fio. Se você quiser acompanhar com uma receita escrita, eles estão disponíveis no meu site, secretyarnery.com. E todos os meus padrões são escritos em inglês simples, como se eu estivesse sentada aí do seu lado. Quando você chegar mais perto da nossa outra cor, vamos continuar fazendo a mesma coisa. Então, puxando uma laçada maior e puxando a cor que está embaixo.
colocando esse laço na nossa agulha. E agora é só continuar fazendo um ponto alto em cada ponto, com a nossa segunda cor. Ao chegarmos a esse desnível, faremos o mesmo, um ponto alto em cada ponto. Então, não estamos fazendo mais nada diferente, só estamos trabalhando ao redor, fazendo um ponto alto em cada ponto. E toda vez que você chegar ao final da carreira de baixo, é só trocar de cor. Então, é só puxar uma laçada maior, colocar a laçada de baixo na sua agulha e ir trabalhando ao redor junto com a carreira de baixo. E eu gosto de ir adiantando o trabalho. Quero terminar cada carreira na mesma área onde está o nosso desnível, só alguns pontos à frente desse desnível. E eu quero fazer isso só para poder acompanhar as minhas voltas de cada cor. Eu só vou adiantar um pouquinho com essa cor aqui, em vez de dar a volta completa. E então vou trazer minha cor branca de volta para a mesma área e vou te mostrar o porquê. Então agora as duas cores estão na mesma área onde começamos a nossa espiral. E essa é uma maneira fácil de contar as nossas voltas. E eu vou contar as voltas coloridas. Eu quero 2 voltas de cada cor subindo. Então não estou contando óleo branco, só estou contando essa carreira aqui. Também não estou contando a parte de baixo. Tem uma carreira dessa cor. Vou dar mais uma volta e depois vou trocar de cor. Então, continue até ter 2 voltas de cada cor. Então, eu fiz 2 carreiras ou 2 carreiras completas de ponto alto na minha cor e estou de volta ao lado onde está a espiral, no início do nosso desnível, e vou trocar de cor. Então, para trocar de cor, vou começar um ponto alto, mas só vou tirar as 2 primeiras laçadas e deixar as 2 últimas laçadas na minha agulha. E corte o seu fio colorido, deixando uma ponta longa o suficiente. Vamos dar um nó depois, então não precisa costurar agora, a menos que queira. Pegue a próxima cor. Basta fazer uma laçada, deixando uma ponta de cerca de 10 centímetros, só o suficiente para dar um nó confortavelmente, e finalize esse ponto alto. Agora, faça crochê com a sua nova cor desse jeito. Solte as 2 pontas e você pode apertar a sua primeira cor. E faça um ponto alto no próximo ponto e você pode fazer alguns pontos altos. E então vamos voltar e lidar com aquelas pontas. Agora, se você quiser, pode costurá-las. Mas é assim que eu faço, então aqui estão minhas 2 pontas. Eu só vou dar um nó de leve. Não vamos apertar demais, só queremos que pareça pontos normais e depois gradualmente puxar mais forte. Às vezes pode escorregar e encolher o ponto, o que não queremos. Então, na terceira vez, puxe com força, especialmente se usar fio acrílico. Se você estiver usando algodão ou um fio fantasia, também pode simplesmente costurar as pontas e depois cortá-las. Prefiro fazer assim em vez de usar o nó mágico, pois assim garanto que o nó fique dentro do meu trabalho. Com o nó mágico, você precisa alinhar para que ele fique dentro dos pontos. Então, desse jeito é um pouco mais fácil e do lado de fora ninguém percebe. Mas é claro, costure-o se você preferir fazer assim. E agora vamos fazer 2 listras com essa cor, e depois vamos trocar de cor de novo. Então, 2 listras de cada cor, com o branco continuando entre elas, ou qualquer cor que você esteja usando entre elas. Então, uma cor muda e a outra permanece a mesma, claro, as 2. Você vai continuar usando o mesmo fio? Se você estiver usando um fio mesclado em vez de 3 tons de azul, então é isso. Você continuaria até ter 6 carreiras do fio mesclado. Então, pause o vídeo e o volto, quando você tiver 2 carreiras da sua segunda cor prontas. Enquanto você vai fazendo a volta, seu fio pode acabar ficando um pouco embolado. Então, se eu fosse começar o meu azul, ele ficaria por baixo do meu fio branco. Então, quando isso acontece, ao invés de continuar ou ter que ficar mexendo no novelo de lã, eu simplesmente viro o meu trabalho. Assim. E aí essa cor fica em cima, então é só dar uma viradinha e continuar com a sua nova cor.
Assim você não precisa. O fio não embolada, facilitando virar ou girar seu trabalho. É mais fácil começar com a cor que está usando sobre a anterior do que continuar desenrolando os novelos de lã. Então, agora que voltamos mais ou menos para a mesma área, podemos trocar de cor de novo. Agora, você não precisa se preocupar em estar exatamente no mesmo lugar para trocar de cor. Você pode fazer isso se quiser. Para mim, isso não me incomoda nem um pouco. Vou apenas preparar meu próximo fio de turquesa e começar meu próximo ponto alto. Então, tiro as 2 primeiras laçadas e deixo as 2 últimas na minha agulha. Corto o fio, pego minha nova cor, o tom mais claro de turquesa, e coloco a laçada do fio na minha agulha. E eu só vou terminar esse ponto com a minha nova cor e soltar a ponta do fio, segurando ela junto na parte de trás do meu trabalho. Não se preocupe se esse ponto ficar frouxo, grande ou estranho. Vamos corrigir depois. Tudo o que queremos fazer é segurar as pontas dos fios e fazer um ponto alto no próximo ponto. E um ponto alto nos próximos pontos. Você pode até trabalhar ao redor de toda o pota-volta até chegarmos de volta onde começamos essa carreira ou essa cor. Então, agora eu já dei a volta com essa cor. Eu só vou fazer meus arremates onde unimos as 2 pontas bem aqui, então vamos fazer a mesma coisa. Ou você pode costurá-la se preferir, mas um nó suave, só para garantir que o ponto fique certinho. Parece um ponto e depois outro nó, puxando um pouco mais para ficar bem firme, garantindo que não escorregue. Se escorregar, vai atrapalhar a gente. E aí, na terceira vez, geralmente é quando você pode puxar. Só puxar suavemente até conseguir apertar bem. E então pode cortar as pontas. Assim. E estamos prontas para continuar com o padrão. Então agora, pause o vídeo. Continue trabalhando até que você tenha 2 voltas da sua última cor feitas, mas ainda sem o branco por cima. Vamos trabalhar novamente com turquesa e depois nos encontramos. Então agora, quando você tiver feito suas 2 cores, ou suas 2 carreiras de cada tom, e estivermos chegando perto da área de união, onde começamos nossa espiral, alguns pontos antes, com a nossa cor neutra, a cor que estamos usando entre as nossas listras. Nós só vamos fazer 2 meios pontos altos porque precisamos afinar isso. Do mesmo jeito que aumentamos, precisamos afinar agora. Então, 2 meios pontos altos, um em cada ponto, depois 2 pontos baixos, um em cada ponto, e então vamos fazer um ponto baixíssimo no terceiro, então um ponto baixíssimo nesse ponto bem ali, e depois uma correntinha. Para prender o seu fio e cortar o seu fio, assim mesmo, e puxe a sua agulha para cima e passe o fio pelo ponto e aperte bem. Então fica assim. Estamos aproximadamente na mesma área. Não se preocupe exatamente com qual ponto, é só a área mesmo. Então, tínhamos pontos menores aqui e temos pontos menores ali em cima. É só isso que precisamos agora. Vamos continuar contornando a borda com o nosso fio azul ou com o fio colorido. Então, aqui está o nosso ponto baixíssimo. Nossos 2 pontos baixos, nossos 2 meios pontos altos e nossos 2 pontos altos. Então, os 2 pontos altos. Antes de começarmos a fazer aquela inclinação, vamos começar a fazer meios pontos altos, ou vamos começar a fazer meios pontos altos. Em vez dos nossos pontos altos, porque também vamos afunilar isso. Então, faça meio ponto alto em cada ponto da nossa inclinação. Por toda a extensão, este é outro em que trabalhei, mas há uma forma melhor de finalizar acima. Então, temos nossos 6 meios pontos altos, um ponto baixo nesse último ponto
E agora no próximo ponto. Então, vamos pular o ponto em que já trabalhamos. Não vamos trabalhar nesse ponto aqui. Vamos trabalhar no próximo ponto. Então, está um pouco mais abaixo, mas vamos fazer um meio ponto alto no próximo ponto. Assim, fica com um acabamento bem plano. Se você quiser prender uma fecho-lagosta, vamos fazer isso nos próximos 2 pontos. Mas para começar, é mais fácil usar uma agulha menor. Então, é só colocar a base da fecho-lagosta sobre o próximo ponto e trazer o fio de volta para fazer um ponto baixo normal. Você pode fazer um ponto baixo mais solto com essa agulha ou voltar para a agulha maior. E queremos fazer isso no próximo ponto também. Então, estamos apenas fazendo pontos soltos com essa agulha menor. Então, passando pela base da garra de lagosta e no próximo ponto, puxe e faça um ponto baixo solto. Assim, nossa garra de lagosta está presa. Você pode voltar para a sua agulha de tamanho normal e fazer um ponto baixo em cada ponto. Você também pode verificar se consegue trabalhar nesses pontos com a sua agulha. Se não conseguir, é só voltar e fazê-los mais soltos. Menos tensão no fio. Então, agora pause o vídeo e continue trabalhando ao redor, fazendo um ponto baixo em cada ponto. E eu te encontro quando você der toda a volta e chegar aqui de novo, quando voltar ao ponto onde começamos. Queremos fazer 4 pontos baixos depois de largar a cor branca. Então, 1, 2, 3 e 4. Também fica bem em cima da sua fecho-lagosta, se você estiver usando uma. Então, temos 2, 3 e 4. Assim. E agora vamos começar a nossa alça. Então, agora vou voltar a fazer a bolsa turquesa. É exatamente igual ao que estamos fazendo agora, só que não tem fecho-lagosta na minha bolsa turquesa. Faça uma corrente e vire o seu trabalho. Agora, faça 4 pontos baixos para iniciar a alça. Aqui está 1, 2, 3 e 4. Faça uma corrente e vire o seu trabalho. Depois, faça 4 pontos baixos de volta. Agora, você pode fazer mais pontos baixos se quiser uma alça mais grossa. Basta iniciar fazendo mais pontos baixos na primeira carreira da nossa alça. Então, faça uma corrente, vire o trabalho e faça 4 pontos baixos. Repita por quantas carreiras quiser, até atingir a altura desejada para a alça. Você pode decidir o comprimento que quer para a sua alça. Neste tutorial, eu fiz 32 carreiras para uma alça normal, apenas uma alça de mão, como uma alça para carregar. Para uma alça de ombro, você pode fazer 120 carreiras. E para uma alça transversal, você pode fazer 160 carreiras. Então, você pode personalizar a sua alça para qualquer estilo de bolsa para garrafa de água que você quiser. Então, vou pausar o vídeo, continue trabalhando e volto quando a sua alça estiver do tamanho que você quiser. Agora, aqui vai uma dica rápida de como contar as suas carreiras para a alça. Nós começamos a nossa alça bem aqui embaixo, mas eu não estou contando abaixo desta linha. E você consegue ver como a cada 2 tem um tipo de sulco, um tipo de ranhura assim, começando bem aqui. Então, eu estou olhando de dentro da minha bolsa, certo? Aqui está o interior. Então, estou olhando do lado sem alça, dentro da minha bolsa, para a alça. Então, aqui está um sulco. Não conto nada abaixo dele, considero apenas a bolsa. Então, estou contando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Então, é assim que conto minha alça. São 9,5 polegadas ou 24 centímetros. E você quer que sua agulha esteja deste lado da sua carreira. Então, se você levantar a sua alça, pode começar a crochetar no seu bolsa quando ela estiver virada. E agora também vamos apenas dobrar nossa bolsa ao meio. Assim, essa alça fica no centro da sua bolsa. Você pode contar seus pontos se quiser.
Então, há 5 pontos no centro. E sim, você pode contar. Se você contar, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 13 pontos só desse lado quando está dobrado ao meio. Então, eu tiro 5, sobra 8. Dividido por 2, dá 4. Então, 4 pontos de cada lado. 1, 2, 3, 4. Ignorando isso. 1, 2, 3, 4. Ignorando isso. Vamos começar nesse ponto bem aqui. Então, antes de começarmos nosso ponto baixo na alça, vamos apenas colocar a agulha nesse ponto. Laçar o fio na agulha ou o fio que está na sua agulha. Puxe para cima e faça um ponto baixíssimo. E agora, no primeiro ponto, um ponto baixo. Então, ainda estamos trabalhando na nossa alça, mas também estamos prendendo ela. Então, no próximo ponto, apenas coloque sua agulha e traga o fio para cima. Faça um ponto baixíssimo no próximo ponto da sua alça, um ponto baixo. E no próximo ponto da sua bolsa, um ponto baixíssimo. Então, faça um ponto baixo na sua bolsa, ou um ponto baixo na sua alça e um ponto baixíssimo na sua bolsa. Então, agora este é o nosso último ponto na alça. Então, faça um ponto baixo na sua alça e um ponto baixíssimo na sua bolsa. Então, agora, a nossa alça está unida e podemos trabalhar de volta na alça, fazendo pontos baixíssimos. Assim, a nossa alça não vai ficar tão elástica. Então, nós só vamos trabalhar nesse espaço. Tem um buraco e um espaço, outro buraco e espaço, assim até lá em cima. Então, nós só vamos trabalhar nesses pontos ou nesses espaços, começando no primeiro, e vamos fazer um ponto baixíssimo em cada um desses buracos ao longo da borda. Tudo recebe um ponto baixíssimo. Então, ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Faça ponto baixíssimo em toda a alça. Você pode pausar o vídeo e seguir trabalhando. Cada um desses buraquinhos de cada carreira vai receber um ponto baixíssimo. Então, é super fácil ver onde fazer os pontos. Não estamos fazendo nada complicado. Só estamos procurando aquele primeiro espaço na borda e fazendo um ponto baixíssimo nesse espaço. Pause o vídeo, continue trabalhando e te encontro quando terminar sua alça aqui. Então, aqui está nosso último ponto baixíssimo ao longo da alça. E nós já trabalhamos nesse ponto como parte da nossa alça. Então, nós vamos trabalhar no próximo ponto, que está bem ali, o próximo ponto da nossa bolsa. E vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto também. Assim mesmo. E agora, vamos fazer ponto baixíssimo por todo esse lado da bolsa. Então, vamos começar esse lado com esses 2 pontos baixos. Isso só nivela a altura onde está a alça. E agora, faça ponto baixíssimo em cada ponto até chegar na alça. Então, aqui estamos deste lado. Agora temos 2 opções. Finalizar o fio com ponto baixíssimo até o início, fazer uma correntinha e cortar. Assim, teremos mais uma ponta para esconder. Se você não quiser costurar tantas pontas, como eu também não quero costurar tantas pontas, eu só vou passar meu fio por baixo da alça. Então, agora meu fio está deste lado. E nós vamos passar pela alça e pelo ponto. Stitch. Assim. Então, pela alça e pelo ponto. Nós só vamos unir os dois por toda uma extensão. Então, cada alça tem um ponto embaixo dela. Então, nós só vamos pegar a alça antes de fazer nosso ponto baixíssimo. Então, pela alça e depois pelo ponto. E ponto baixíssimo. Na alça e no ponto. Ponto baixíssimo. Então, alça. Ponto. Ponto baixíssimo. Isso vai ajudar a fortalecer nossa alça,
porque a nossa alça desse lado está um pouco fraca. Tem apenas um pouquinho de fio segurando ela. Bem, não exatamente, mas com o peso do uso, é melhor garantir que ela fique ainda mais segura. Então, na alça e no ponto baixíssimo. E vamos continuar fazendo isso por toda a extensão até passarmos pela nossa alça. Pronto! Assim mesmo! Isso cria uma parte bem forte e reforçada onde prendemos a nossa alça. E também fica super fofo. Agora vou voltar para o tutorial turquesa e vamos continuar. Agora, quando você chegar na alça, eu fiz meu último ponto baixíssimo no topo da bolsa. Agora vou pular direto para o primeiro espaço da alça. No primeiro espaço da alça, faça um ponto baixíssimo. E então vou fazer ponto baixíssimo ao longo da alça, um em cada um desses espaços na borda. Então você pode pausar o vídeo e continuar trabalhando. Um ponto baixíssimo em cada espaço ao longo da borda ou um ponto baixíssimo em cada carreira por toda a alça. E eu te encontro quando você voltar aqui embaixo. Quando você chegar ao final da sua alça, continue trabalhando em cada um desses espaços ao longo da borda ou em cada carreira assim, e agora a gente só vai descer. Na nossa bolsa. E vamos fazer pontos baixíssimos descendo na nossa bolsa. Assim. Faça uma correntinha para prender o fio e corte deixando uma ponta longa para costurar com agulha. Precisamos esconder essa ponta. Então, vá em frente e esconda a ponta do seu fio, assim como a ponta do fio branco. A ponta de baixo é nossa correntinha e ponta inicial. Você pode simplesmente cortar essa ponta ou pode puxá-la bem e costurá-la para que o anel inicial fique fechado. E você também vai querer costurar a sua ponta inicial, a ponta branca, na parte de baixo, pelo avesso da sua bolsa. Coloque a sua garrafa de vinho dentro. E você terminou! Então, espero que você tenha gostado desse tutorial tanto quanto eu. Estou te esperando naquele vídeo ali em cima e continue ligada!